Paz, Senhor, irmãos. Estamos aqui de volta para continuarmos nosso estudo bíblico sobre a igreja em Pérgamo, carta escrita por João, a igreja em Pérgamo. Vamos orar. Obrigado, Deus, por mais esta oportunidade que temos de estarmos na Tua presença, em contato com a Tua palavra, e que através dela o Seu nome seja glorificado em nós, nossa alma seja aquecida, nosso coração quebrantado, tudo em nós se volte para Ti e dê glórias a Ti. Perdoa as nossas faltas, os nossos pecados, e que o Espírito de Deus, aquele que nos dirige, que nos guarda, que nos guia, possa nos iluminar para entendermos e para praticarmos aquilo que o Senhor tem nos dito nesses dias. Fica conosco, Deus, porque sem Ti nada podemos fazer. Oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom, irmãos, depois de todas as considerações sobre a cidade de Pérgamo, sobre o conhecimento das obras que Cristo tinha do anjo da igreja e também dos irmãos, de falarmos sobre o que Cristo tinha contra poucas coisas, não é? Contra a igreja em Pérgamo. Ele era totalmente contra a expansão, o desenvolvimento da doutrina de Balaão e da doutrina dos nicolaítas. Por quê? Porque nós vimos bem a doutrina de Balaão, e os que seguiam a Nicolau, denominada a doutrina dos nicolaítas, era um entrave para o crescimento da igreja, e pior do que isso, né? Era perversão, ela tinha um efeito devastador sobre a igreja. Então Cristo fala de que esse problema precisava ser erradicado, precisava ser solucionado. Então havia um pequeno grupo dentro da igreja em Pérgamo que estava levando os filhos de Deus a se perverterem, a viverem com um pé na igreja e um pé no mundo. Então isso nós vimos no estudo da semana passada. E hoje nós vamos continuar vendo o que é que Cristo propõe ao anjo da igreja, o que Cristo propõe de fato a todos os irmãos na igreja. Então vamos ler aqui a partir do versículo 16 do capítulo 2 de Apocalipse. Diz assim: arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Então aqui nós vamos continuar a partir desse momento em que Jesus se volta para a igreja para dizer: arrepende-te. Na outra parte do estudo eu não fui muito incisivo em apontar para a igreja do presente século os pecados que sorrateiramente invadiram as igrejas, tomaram forma e hoje são praticamente achados como normais. Então é normal hoje o divórcio. Já há algum tempo, o divórcio ele se infiltrou dentro das igrejas, e muitos pastores, muitas pessoas líderes defendem o divórcio em certas situações,
Mas não vou entrar no mérito dessa questão. Eu só queria dizer que antes na igreja era extremamente proibido o divórcio. Houve talvez aí uma quebra de tabu, né, para que o divórcio fosse aceito. E hoje o divórcio é aceito até entre os pastores. Os pastores se divorciam, casam-se com outras mulheres. Mas a questão do divórcio em si é quantas vezes eu posso me divorciar. Devemos ter coerência. Coerência. Mas qual é a coerência de fato? Quantas vezes nós podemos divorciar? É uma questão para reflexão. E depois de divorciado, podemos casar de novo. Então, um problema que chama outro problema, que chama outro problema, e que vai se amontoando sobre a igreja do Senhor. Nós não falamos diretamente sobre o homossexualismo. O homossexualismo devagarzinho vai se infiltrando, devagarzinho vai se aceitando e se aceitando dentro das igrejas. A própria moda do mundo, com suas roupas, com seus trajes sociais, com a sua vaidade das vaidades, já se aceitou na igreja. Nós vamos ver os nossos jovens com um estilo exterior de vida nada diferente do estilo de vida exterior daqueles que não são crentes. Então a doutrina de Balaão está muito presente dentro da igreja hoje, no século 21. E eu poderia citar aqui uma infinidade de outras coisas que os cristãos hoje têm como normal, mas que durante séculos combateram com veracidade para que a igreja não fosse tomada por questões e coisas que não procedem de Deus, mas que estão aí diante de nós. Então a palavra de ordem é arrepende-te. Arrepende-te. Não haverá manifestação de Deus, do Espírito Santo, não haverá restauração se não houver arrependimento. O arrependimento é a porta de entrada para a restauração de todas as coisas, Eu queria também aproveitar, veio a calhar com o nosso estudo bíblico, e hoje nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, todos estão comentando as declarações recentes do pastor Ed René Kivitz sobre a atualização da Bíblia, e ele cita com bastante vigor, sendo bastante enfático, sobre 3 ou 4 textos na Bíblia que falam sobre o homossexualismo, que condenam os homossexuais porque simplesmente não foram atualizados. Em outras questões ele diz que não existe doutrina correta, quer dizer, não existe ortodoxia. E aquele vídeo polêmico também dele, ministrando sobre a mulher samaritana, que Jesus oferece também o sêmen dele para aquela mulher. Essas questões do pastor Ed, elas são extremamente nocivas para a igreja. Já tem um outro pastor Gold, o Diogo Azevedo, que se levantou para defender o Ed, e olha que o Ed é um pastor batista, ele não é coach, é um pastor batista, mas o pastor Diogo Azevedo já se levantou para defendê-lo, porque ele mesmo diz que a Bíblia é errante, e as declarações de Ed, elas apontam para uma Bíblia que precisa de atualização, que ela não é a palavra de Deus, só contém a palavra de Deus. Então nós estamos nesse bombardeio de ideias
de doutrinas, de guerras, a nível de ideias em relação à Bíblia, em relação à palavra. E o que o Ed René fala, o Kivitz, é um prato cheio para quem está dentro do armário. É um prato cheio, oba, que gostoso. Então quer dizer que não há condenação, esses textos precisam ser atualizados. Recomendo para você uma reflexão do pastor Júnior Correia. Ele foi muito feliz, gostei muito do que ele disse a esse respeito. Você pode procurar na rede social, né, os comentários do pastor Júnior Correia aqui de Bauru, e isso vai trazer um pouco mais de elucidação para você. Mas por que eu estou trazendo, Ed? Porque as aberrações estão diante de nós. Quando se questiona a palavra do Senhor, quando se questiona a Bíblia, quando se diz que não há doutrina correta, não há ortodoxia, né? O que é a ortodoxia? A ortodoxia é um compilado de doutrinas estabelecidos para aqueles que são crentes em Cristo Jesus, que querem seguir uma carreira cristã. Então existe ortodoxia, existe a sã doutrina, existe a ortodoxia dos presbiterianos, existe a ortodoxia dos batistas, existe a ortodoxia dos metodistas, dos assembleanos. Então elas são compilados de dados, de regras, de fé, de conduta, que vão dar um nó ao crente para que ele se estabeleça dentro de um parâmetro aceitável para alcançar a glória de Deus. Então o que é uma ortodoxia? E aí uma ortodoxia geral, a aceitação e a verdade sobre a doutrina da Trindade. Se você que é cristão, você desfaz da doutrina da Trindade, não aceita a doutrina da Trindade, você é um herege, porque isso faz parte da ortodoxia cristã. Outro exemplo para que você se abstenha, para que você entenda a ortodoxia: a salvação é pela graça, mediante a fé. Isso não pode ser mudado, isso é sã doutrina. Vocês entendem? Então, existem coisas que são relevantes, importantes, verdadeiras e aceitas dentro da doutrina, que vão fazer bem ao nosso coração para não sermos enganados. Então, se você quer ser cristão, você vai ter uma ortodoxia para seguir, para obedecer regras, como eu já falei, regras de fé e conduta. E a palavra a palavra de Deus é infalível. A Bíblia é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. Isso é ortodoxia. Ela não é errante, ela é inerrante. Ela não pode de maneira nenhuma ser confrontada naquilo que ela prediz, naquilo que ela diz. E isso está acontecendo, irmãos. A doutrina de Balaão, ela é a extensão do que hoje está acontecendo na igreja. Os aderentes dessa doutrina estão povoando a mente dos servos de Deus. As doutrinas dos nicolaítas estão povoando a mente dos servos de Deus. E hoje, praticamente, nós conhecemos um Deus que não tem ira e um homem que não tem pecado. Não é verdade? Não é verdade? As pessoas estão sendo guiadas por sua própria ortodoxia, sem nenhum contexto bíblico, sem nenhum fundamento bíblico. Então nós precisamos estar alertas a esse estado de coisas que vem acontecendo dentro da igreja. Para isso, só o arrependimento, irmãos. Só o arrependimento. O que acontecerá se nós continuarmos galopante neste caminhar de heresias, de confrontos com a palavra de Deus? Quem poderá se salvar? Quem poderá se salvar? Achará o Senhor fé na terra quando Ele voltar?
essa fé genuína, essa fé no Salvador, essa fé na ortodoxia cristã, na sã doutrina, achará ele fé nisso? Então, sorrateiramente, declaradamente, às vezes, o diabo ocupou os espaços da nossa mente para que nós venhamos a aceitar o que era inaceitável e a duvidar até propriamente dos contextos bíblicos que estão diante de nós, né? Você acredita que Jesus é Deus? Isso é ortodoxia bíblica, a divindade de Cristo. Se você que é cristão não aceita a divindade de Cristo, então você não é cristão, você é um herege. Eu espero ter elucidado você aqui da nossa comunidade, a Igreja Batista Vida Abundante, ou você mesmo que está nos ouvindo. Então, que Deus nos dê graça diante dos profetas de Balaão e diante dos profetas de Nicolau. Veja bem, irmãos, que caminho que você está seguindo, o que está dentro do seu coração. Quando a palavra diz aqui arrepende-te, significa que não existe acordo com o pecado. O pecado precisa ser deixado de lado. O pecado precisa ser abandonado. O que é o arrependimento? É você reconhecer o seu estado pecaminoso. Você confessa a Deus e você abandona. Você abandona. Nós já falamos muito sobre isso aqui, então não vamos repetir. Mas reconhecer os pecados, confessar e abandonar é o caminho da restauração, da libertação, da volta a Deus, do abraço a Deus, do aconchego a Deus, do aconchego às Escrituras, do aconchego à divindade de Cristo, da paz de Cristo, da justiça de Cristo, da dignidade de Cristo. O arrependimento não faz acordos com o pecado. O arrependimento nos leva a uma vida exclusiva para com Deus. Então a ordem é: arrependam-te, saiam das doutrinas de Balaão, que consomem a sua alma, que te levam para o mundo, a aceitar as coisas do mundo. Não façam isso, arrependam-se. Então Jesus diz: olha, se você não se arrepender, diz aqui no texto, no versículo número 16, em breve virei a ti, contra eles batalharei com a espada da minha boca. Lembra-se que Jesus, bem no comecinho, olha como que ele se apresentou, né? Isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios, e nós explicamos que é a espada da autoridade, do reino eterno, que era uma espada mais poderosa do que a espada de Roma. Olha, se vocês não se arrependerem, e vocês não acabarem com esse problema, não exterminarem esses homens, não levarem homens ao arrependimento, eu virei então contra eles com a espada de 2 fios, aguda de 2 fios. É o julgamento. É o julgamento. Eu queria parar aqui para trazer uma outra questão que me incomoda como pastor da minha comunidade, que o Senhor me levantou para trabalhar com ela, que é a questão da disciplina eclesiástica. Não há mais disciplina na igreja, irmãos. E eu assumo diante de vocês a culpa. Eu preciso me arrepender disso, porque existe um corpo diante de mim, e muitas vezes este corpo está vacilante, está em pecado, não está andando corretamente, muitas vezes envolvido com a doutrina de Balaão e de Nicolau, e nós não chegamos para disciplinar. Temos medo de perder o irmão, temos medo de perder a família, temos medo que as pessoas se ofendam,
fiquem bicudas, isso aí na igreja sempre houve e sempre haverá. Mas está faltando para as igrejas, de uma maneira geral, aquelas que são responsáveis de fato com a sã doutrina, com a ortodoxia imposta pela palavra de Deus, está faltando a disciplina eclesiástica. Então, quando não há disciplina, o povo se corrompe, porque a disciplina não é para julgamento, a disciplina eclesiástica é para a restauração. A conversa tete a tete: olha, você está errando, você precisa abandonar o seu pecado, você precisa voltar para Jesus. A disciplina diz: olha, enquanto você estiver vivendo dessa maneira, você não pode usar o seu ministério, você não pode tocar, você não pode cantar, você não pode pregar. Você precisa de restauração, você precisa de confissão, você precisa de arrependimento. Não há esta disciplina na igreja. E às vezes, quando há, ela é feita de maneira errada. Qual é a disciplina correta? Se você vê o seu irmão pecando, vai até ele, fala com ele. Se ele ouvir e se arrepender, você ganhou o seu irmão. Se ele continuar no erro, chame mais 2 ou 3 testemunhas e fale com ele novamente. Se ele se arrependeu, você ganhou o seu irmão. Se ele continuou no erro, então você o leva para a igreja. E se ele persistir no erro, então que seja excluído, porque o cristão não pode viver continuamente no erro. Ele precisa se arrepender, ele precisa confessar os seus pecados. Então, dentro de todas essas heresias que nós estamos vendo, afeta tanto a igreja que já não há mais disciplina. Não há mais disciplina. Então nós precisamos voltar a exercer a disciplina eclesiástica para que haja uma tristeza que produza arrependimento. Não a tristeza para a morte, mas a tristeza que produz arrependimento. Então, não ter disciplina eclesiástica, não ter a disciplina na igreja, é falta de amor do anjo da igreja, do pastor da igreja, do servo da igreja. É falta de amor. Não adianta só lá no púlpito evidenciar as coisas erradas. Você tem que descer do púlpito. Nós temos que descer do púlpito e falar com os irmãos que estão errando. E se eles nos ouvirem, não venha diretamente falar com o pastor. Fale com o irmão, tenha coragem. Se você é cristão, se você defende a ortodoxia cristã, se você defende a palavra de Deus, restaure o seu irmão pela pregação da verdade. Infelizmente, nós estamos vivendo tempos de hereges que se levantaram na igreja, de pessoas que massageiam a doutrina de Balaão, que massageiam a doutrina de Nicolau e que massageiam igrejas que não têm disciplina eclesiástica nenhuma. E essas igrejas estão crescendo, porque aquelas que praticam essa disciplina acabam perdendo seus membros e elas vão para esses lugares que não as importunem, que não as confrontem, que não as levem à verdade, que é a palavra do Senhor. Então, a palavra de ordem aqui no texto, no versículo 16, é arrepende-te, porque senão o próprio Cristo virá para pelejar com aqueles que são de Balaão, de Nicolau e que também são simpatizantes, são omissos, com a espada guma de 2 fios. Entenderam, irmãos? Então, o que vai acontecer? Logo em seguida vem aquela máxima do Cristo, né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Versículo 17. O que o Espírito diz às igrejas. Olha, o Espírito está trabalhando com a igreja. O Espírito está trabalhando com você neste dia. O Espírito está adornando o seu coração nesse dia. O Espírito quer te levar para perto de Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja.
Se você se tornar um vencedor, se você atender essa chamada de Cristo, 3 coisas importantes vão acontecer sobre a sua vida. Veja bem, a primeira: ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido. Essa é a primeira. Dar-lhe-ei uma pedra branca. Essa é a segunda. E um novo nome escrito. Essa é a terceira. O que é o maná escondido, irmãos? O maná era a comida de Deus para o seu povo no deserto. E só o seu povo, quem saiu do deserto, é que comia o maná. O maná não era, esse maná que caía no deserto não era para as nações, era para prover sobre os filhos de Deus. Então, na época de Balaão, né, esse maná estava presente entre os filhos de Israel. Então, olha só, o maná é o maná que descia do céu para os nossos tempos. Quem é o maná que desceu do céu? Quem é o pão vivo que desceu do céu? Cristo é o nosso maná. Cristo é o maná que estava escondido. Ele continua escondido do mundo, mas se revelou ao povo de Deus. Vamos ver aqui essa leitura em João, no Evangelho de João, no capítulo 6, no versículo 35. Jesus diz: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Jesus diz que Ele é o pão da vida, o pão da vida. Glória a Deus, Ele é o maná que estava escondido e continua escondido para o mundo, mas Ele se revelou. Então, todas as vezes que você senta à mesa, como domingo próximo agora vamos sentar à mesa do Senhor, celebrar a ceia do Senhor, você está participando daquilo que é mais íntimo, mais doce, é a união da igreja com Cristo, da noiva com o noivo. O pão estará ali presente, e nós poderemos, num ato de fé, participar desse momento. Então, olha só a relação que tem essa mesa. A mesa é aquela mesa que não compactua com Balaão, que não pactua com Nicolau, que não pactua com a sexualidade do mundo, que não compactua com aqueles que lançam tropeços contra o Filho de Deus. Por isso é importante nós virmos a ceia do Senhor com o coração livre de Balaão, livre de Nicolau, livre do mundo, livre das coisas do mundo, inteiramente ao Senhor. Tanto é que é uma advertência: examine-se, pois, o homem a si mesmo, vê se não há doutrina de Balaão no seu coração, e tome do pão. Veja se não há doutrina de Nicolau, e tome do pão. Se você está envolvido com pornografia, se você está envolvido com o mundo, com pecado, com sensualidade, com guerras, com contendas, com ódios, com difamações, não participe, porque ali está o maná, o pão de Deus para nós, Jesus, o Santo de Israel. Aquele que vencer, ele tem entrada a essa mesa pelo próprio Cristo. E o texto lá da ceia diz que aqueles que comem indevidamente, eles correm o risco de ficarem doentes, enfermos, e correm o risco até de morrer. Então, cuidado como você celebra a ceia do Senhor. Então, aqui, se você vencer, você receberá e comerá do maná escondido. Nós estamos já usufruindo dessa bênção, aqueles que estão em Cristo Jesus, o Senhor.
Outra questão é receberá uma pedra branca. A pedra branca aqui, ela representa judicialmente a absolvição. Nós fomos absolvidos, fomos justificados. E essa pedra branca representa toda a libertação judicial que tivemos. Fomos justificados, não há mais culpa, não há mais condenação. Aquele veredito que estava escrito contra nós foi anulado, estamos absolvidos, perdoados. E agora de uma maneira o quê? Definitiva. Aleluia. E você receberá um novo nome, e só você conhecerá esse novo nome. Então são presentes de Deus, galardões de Deus, para aqueles que se achegarem a Ele, para aqueles que romperem com toda a doutrina mundana, para aqueles que rejeitarem todo o assédio das trevas e viverem passos firmes para a santificação das suas vidas. Deus é luz. A mensagem dele é que Deus é luz, Deus é santo, irmãos. Então, nós estamos diante aqui de uma verdade insofismável. Cristo, a nossa luz, aquele que tem a espada aguda de 2 fios, ele virá para julgar, ele virá para separar os bodes das ovelhas, premiará aqueles que andaram com retidão e condenará aqueles que se extraviaram, tropeçando em seus pecados e lançando tropeços aos filhos de Deus. Toda mensagem tem uma aplicação. Olhando para as nossas vidas, olhando para a sua vida, você é uma pessoa que lança tropeços para o povo de Deus. Você sensualiza o povo de Deus, você sexualiza o povo de Deus. Você é uma mentira diante do povo de Deus. Somos uma mentira diante do povo de Deus. Como disse um irmão que saiu da nossa comunidade, que eu era um falso. Eu preciso rever essas coisas. Então, amados, lançar tropeços é um pecado abominável. Ser pedra de escândalo é um pecado abominável. Precisamos ser pedras de passagem. Então, que Deus nos dê graça. Então, nessa nova condição, nesses prêmios que Deus nos deu, nós temos aqui a seguir um novo estado de alma, não é verdade? Uma nova condição, um novo começo. Tudo se fez novo, novas criaturas. Então, se nós queremos ser igreja, nós precisamos combater o pecado em todas as suas formas. Nós precisamos ter nojo do pecado. Nós precisamos ter orações constantes, como a oração de Davi. Eu gostaria de ler um texto aqui que não está no contexto, mas que acredito ser de suma importância para nós, que está em João. Falei para ele aqui. A mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos é que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Por que nós precisamos nos enojar do pecado? Porque em Deus não existe trevas. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos, não praticamos a verdade e também lançamos tropeços dentro da igreja.
Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Os grandes confrontos dentro da igreja, eles advêm de não andarmos na luz, como Ele está na luz. Porque a comunhão daqueles que estão na luz são a comunhão com a igreja. Veja bem, versículo 8 do capítulo 1: se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Está vendo? O Filho de Deus não pode compactuar com o pecado. A igreja não tem acordos com o pecado. A igreja não anda de mãos dadas com o pecado. Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-no mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Não estou pecando. Não há pecado em mim, então você está fazendo Deus mentiroso. E Deus não é mentiroso. Deus não é mentiroso. Você lembra lá na igreja em Filipos? A igreja em Éfeso, perdão. Tem um contra ti que deixasse o primeiro amor. Sempre há alguma coisa dentro de nós que precisa ser revista, que precisa ser consertada, que precisa ser colocada diante de Deus. E precisa haver coragem necessária para mostrar a Deus o estado do nosso coração e da nossa alma. Irmãos, não se iludam, não se iludam. A igreja não é um parque de diversões. A igreja não é um lugar para entretenimento. Não podemos usar das coisas sagradas para fazer entretenimento. A igreja é a reunião dos salvos, dos que vão ser salvos. A igreja que educa em toda a verdade, que mostra o caminho da verdade, que luta contra o pecado, que santifica a vida e, acima de todas as coisas, glorifica o nome do Senhor Deus. Não use a igreja como entretenimento. Não use o seu instrumento no louvor como entretenimento. Não use o seu púlpito como entretenimento. Não usa a comunhão dos jovens como entretenimento. Tudo na igreja é para a glória do Senhor, meu irmão. Tudo na igreja é para a glorificação do Senhor. Então que possamos atentar para este século 21, onde as igrejas foram povoadas com a doutrina de Balaão e de Nicolau, e nos arrepender e nos manter firmes, abundantes, a serviço do reino do Senhor. Amém? Glória a Deus! Vamos orar. Deus de poder e de graça, quanto ainda tínhamos para poder elucidar sobre esse texto, falar sobre esse texto, mas Tu sabes de todas as coisas e Tu sabes das nossas necessidades, Tu sabes das carências desses irmãos que estão nos ouvindo, da carência desses irmãos que pararam diante da Tua palavra, que estão interessados em ser melhores para Ti, que estão interessados em desenvolver a sua salvação. Então é para esses que o Teu Espírito se dirige, e é para esses que o Seu Espírito traz o molde de uma vida de santificação, uma vida de íntima comunhão com Deus. Então a eles a Tua graça, o Teu favor, e aos outros que estão desapercebidos, que o Senhor tenha misericórdia, que haja tempo ainda de reflexão, que haja tempo de arrependimento, que haja tempo de se achegar a Ti, a uma vida santa e reta diante da Tua presença. Dá-nos a Tua graça, Senhor, e nos leve em vitória pelo Seu próprio poder. Nós oramos agradecidos pela Tua palavra, em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor.
Amém? Deus te abençoe, meu querido, e até a próxima vez.